Olá, alunos do curso de Licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Analítica Aplicada. Na videoaula de hoje, nós iniciamos o módulo 2 do nosso livro-texto, que versa sobre a Química Analítica Aplicada Orgânica. Na primeira parte, no módulo 1, nós tratamos as tecnologias químicas inorgânicas. E no módulo 2, nós trataremos das tecnologias químicas orgânicas, iniciando aqui com o refino do petróleo, parte 1. O petróleo participa da vida do cotidiano da humanidade há milhares de anos. Há registro de que os povos babilônicos, fenícios, egípcios, incas, maias, dentre outros, já usavam petróleo em suas atividades tecnológicas. E esse petróleo que esses povos utilizavam eram retirados de afloramentos naturais, pois não existia tecnologia para a extração e refino do petróleo nesse período. Porém, a era do petróleo só iniciou-se na metade do século XIX, quando iniciou-se a produção de querosene de iluminação a partir do petróleo, em substituição ao querosene oriundo do carvão e do óleo de baleia. Nesse mesmo período, metade do século XIX, no Brasil, o Marquês de Olinda assinou o decreto número 2266, que conferia a José Barros Pimentel o direito de extrair o material betuminoso usado na fabricação de querosene na então província da Bahia. Já em 1953, Getúlio Vargas instituiu o monopólio estatal do petróleo e fundou a Petrobras, iniciando as pesquisas com petróleo nacional. Na década de 1960, foi descoberta a primeira reserva em mar, no campo de Guaricema, Sergipe, e que deu início à exploração offshore no Brasil. Já na década de 1970, foi descoberto o campo de Garoupa, na bacia petrolífera de Campos, Rio de Janeiro, quando os campos de petróleo do Recôncavo Baiano já alcançavam a sua maturidade. No ano de 2007, foi descoberto um novo reservatório de petróleo, denominado pré-sal, por se localizar após a região de sal, ou seja, é um campo de petróleo mais profundo e por isso agrega mais tecnologia para a sua extração. Esse reservatório de petróleo gigante está a cerca de 7.000 metros de profundidade e se estende ao longo de 800 quilômetros na costa brasileira, pegando aí os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O petróleo desse reservatório apresenta excelente estado de conservação, pois é formado por petróleo não degradado por bactérias, portanto, é classificado como petróleo leve. Hoje, em 2018, o pré-sal responde por quase metade do petróleo produzido no Brasil. Estimativas da empresa de pesquisa energética projetam que ele representará 74% da produção até 2026. Mas o que é então o petróleo? Qual a origem etimológica dessa palavra? O petróleo, a palavra petróleo, tem origem do latim, é a fusão da palavra petra, que significa pedra, e oleum, que significa óleo, ou seja, óleo de pedra. O petróleo consiste de uma distribuição de moléculas com estruturas químicas e massas moleculares diferentes. Portanto, uma substância muito complexa. Os principais componentes do petróleo são os hidrocarbonetos, que são substâncias compostas apenas por carbono e hidrogênio.
De acordo com a estrutura, esses hidrocarbonetos eles podem ser classificados em hidrocarbonetos saturados ou parafinas, e aí nós temos os hidrocarbonetos normais ou N-parafinas, como exemplo, nós temos o etano, os hidrocarbonetos ramificados, apresentam uma ramificação, e aí nós temos como exemplo o isobutano, os hidrocarbonetos cíclicos ou naftênicos são hidrocarbonetos de cadeia fechada, diferente dos demais que apresentam cadeia aberta, e como exemplo nós temos o ciclobutano. Os hidrocarbonetos podem também ser hidrocarbonetos insaturados ou olefinos quando apresentam duplas ligações, ou seja, insaturações. E aí, como exemplo, nós temos o eteno. Podem também ser hidrocarbonetos aromáticos ou arenos, que são hidrocarbonetos com insaturações de cadeia fechada. E o exemplo clássico é o benzeno. Contudo, outros elementos químicos podem aparecer na composição do petróleo, na forma de compostos orgânicos, sendo os mais comuns o oxigênio, o nitrogênio e o enxofre. Os metais também podem compô-lo na forma de sais orgânicos. Nesse sentido, os principais grupos componentes do petróleo são determinados por meio da análise SARA, que determina as frações de hidrocarbonetos saturados, aromáticos, resinas e asfaltênicos. Dentre essas frações, os hidrocarbonetos saturados e parafinas são as principais formadoras de depósitos. Em geral, existem três características principais na classificação do petróleo. O tipo de hidrocarboneto, nós já havíamos falado anteriormente, e aí nós temos o petróleo parafínico, que apresenta mais de 75% de N-alcanos. Temos também o petróleo parafínico naftênico, quando ele apresenta de 50% a 70% de N-alcanos e mais de 20% de cicloalcanos. Temos também petróleo naftênico, quando ele contém mais de 70% de cicloalcanos, apenas cicloalcanos. O petróleo aromático intermediário, com mais de 50% de hidrocarbonetos aromáticos. O petróleo aromático naftênico, com mais de 35% de hidrocarbonetos naftênicos. E o petróleo aromático asfáltico, com mais de 35% de asfaltenos e resinas. Asfaltenos são essas moléculas mais complexas aqui, formadas por compostos de cadeia fechada com insaturações e bem ramificadas. O petróleo também ele pode ser classificado em função do teor de enxofre. E aí nós temos o petróleo doce, que possui menos de 0,5% de enxofre em sua massa. O petróleo semidoce ou semiazedo, que possui um teor de enxofre na faixa de 0,5% a 2%. O petróleo azedo ou ácido, que possui um teor de enxofre maior que 2%. Por fim, o petróleo também pode ser classificado em função da sua densidade. E aí, vocês vão classificá-lo em função do famoso grau API, que é um grau estipulado pela American Petroleum Institute, que é dado por essa equação química, onde nós temos uma relação numérica em função de dr, que é a densidade relativa do petróleo medida a 60 Fahrenheit de temperatura. Deste modo, nós temos na tabela 5.1 a classificação do petróleo em função do grau API, onde nós temos que o petróleo leve é um petróleo que apresenta um grau API maior do que 31,1. O petróleo médio é o petróleo que apresenta um grau API entre 22,3 e 31,1. O petróleo pesado é aquele que apresenta um grau API entre 10 e 22,3. E o petróleo extra pesado, que apresenta um grau API menor do que 10. Então, como é que é produzido, como é que é obtido os produtos desse petróleo? Os produtos comerciais derivados do petróleo
são obtidos a partir do seu processamento em várias etapas. Portanto, o refino compreende uma série de operações físicas e químicas interligadas para o aproveitamento máximo do potencial energético do petróleo. O processo de refino podem ser classificados como processos de separação, processos de conversão, processos de tratamento e processos auxiliares. O processo de separação são técnicas de natureza física que têm por meta separar o petróleo em suas frações básicas ou isolar em frações previamente definidas. Todavia, nesses processos não ocorre nenhuma modificação química nos compostos presentes. É um processo puramente físico. Como exemplo, nós temos a destilação e a extração por solvente, que nós traremos aqui com maior destaque na aula de hoje. A destilação é o processo básico de separação do petróleo, que se inicia com a vaporização, seguido pela condensação dos componentes do óleo cru, que são os carbonetos e impurezas, devido à ação da temperatura e pressão. Esses processos se baseiam na diferença entre os pontos de ebulição dos diversos constituintes do petróleo, devido principalmente à diferença de massa molar existente entre eles. Uma ferramenta muito útil para entender a destilação ou destilação fracionada, propriamente dita, são os diagramas de fase, onde nós temos uma relação direta entre a temperatura e a composição das espécies presentes. O objetivo principal da destilação é a separação do petróleo em suas frações básicas de refino, que são o gás, no topo aqui da torre de destilação, seguido pela nafta, a gasolina, a querosene, o óleo diesel, o óleo lubrificante, o óleo combustível e o asfalto. Os rendimentos da destilação são variáveis e dependem do tipo de petróleo processado. Essa unidade de destilação de uma refinaria é composta por uma dessalgadora e pelo menos uma torre de destilação atmosférica, mas pode conter também uma torre de destilação a vácuo. A destilação atmosférica deve ocorrer a uma temperatura máxima de 400 graus Celsius para evitar a formação de produtos de craqueamento térmico. Mais adiante, na parte 2 deste capítulo, nós falaremos sobre o processo de craqueamento. Em geral, o petróleo é pré-aquecido antes de ser introduzido na torre de destilação. Como vocês podem ver aqui nessa animação, nós temos o petróleo sendo introduzido no forno, onde ele vai ser pré-aquecido, conhecida aí como zona de vaporização, zona flash. E os produtos são retirados em determinados pontos da coluna e dependem da temperatura máxima de destilação de cada fração. Assim, nós temos que os gases apresentam temperaturas inferiores a 20 graus Celsius, portanto, são primeiros a serem retirados aí no topo da coluna de destilação, seguido pela gasolina nafta, temperatura de 20 a 200 graus Celsius, a querosene de 175 a 275 graus Celsius, o óleo diesel de 250 a 400 graus Celsius, o óleo lubrificante com temperaturas acima de 350 graus Celsius e resíduos asfalto. Os resíduos, como principal aqui o asfalto, no final aí da minha torre de destilação. Em condições de pressão próxima à atmosfera, pode-se separar o petróleo em diesel, querosene e nafta pesada, como produtos laterais de uma torre de destilação. Como produtos de fundo, nós temos os resíduos, o resíduo atmosférico propriamente dito, do qual ainda podem ser extraídas frações importantes em processos posteriores.
Tabela 5.2, nós apresentamos as principais frações obtidas em uma unidade de destilação de uma refinaria de petróleo. Nós temos aqui o corte ou fração, a temperatura de corte e o carboneto. O gás combustível tem uma temperatura de corte inferior a 40 graus Celsius e é composto principalmente por metano e etano. O gás liquefeito de petróleo, ou GLP, também apresenta temperatura de corte inferior a 40 graus Celsius e é composto principalmente por propano e butano. A nafta, que apresenta uma temperatura de corte entre 20 a 220 graus Celsius, é composto por hidrocarbonetos compostos aí por 5 ou 10 carbonos. A querosene apresenta uma temperatura de corte entre 150 e 300 graus Celsius e é composto por hidrocarbonetos com 10 a 15 carbonos. O gasóleo atmosférico apresenta uma temperatura de corte entre 100 e 400 graus Celsius e é composto por hidrocarbonetos com 13 a 25 carbonos. O gasóleo de vácuo apresenta uma temperatura de corte entre 400 e 570 graus Celsius e é composto por hidrocarbonetos com 25 a 38 carbonos. E por fim, o resíduo de vácuo apresenta uma temperatura de corte superior a 570 graus Celsius e é composto por hidrocarbonetos com número de carbono superior a 38. Na sequência, nós temos um outro processo físico muito comum no refino de petróleo, que é a extração com solvente. Isso porque o resíduo de vácuo possui gasóleo de alta viscosidade, que não pode ser obtido por destilação, mas pode ser recuperado usando a extração por solvente. A desasfaltação a propano é feita usando um líquido a alta pressão, usando o propano, líquido a alta pressão como agente de extração. Propano representado aqui na minha imagem lateral. O principal produto é o óleo desasfaltado, que pode ser incorporado ao gasóleo de vácuo na produção de combustível, sendo enviado à unidade de craqueamento catalítico. No caso de se produzir lubrificantes, o óleo desasfaltado constitui um óleo básico Brigstock, ou óleo cilindro, que deve ter sua qualidade melhorada com destaque para a viscosidade. A desaromatização, a furfural, é outro processo de extração com solvente realizado na produção de lubrificantes, onde o furfural, que é apresentado aqui na imagem abaixo, é usado como solvente de extração de compostos aromáticos polinucleados de alto peso molecular. O objetivo desse processo é aumentar o índice de viscosidade dos óleos lubrificantes, pois quanto maior esse valor, menor será a variação da viscosidade do produto com a temperatura. O produto principal desse processo é, portanto, o óleo desaromatizado. Esse processo é bastante semelhante à desasfaltação, contendo seções de extração, recuperação de solvente do extrato e recuperação do solvente do refinado. A desparafinação, a MIBC, que é o metil-isobutilcetona, também é uma operação de extração com solvente efetuada para extrair parafinas do óleo. A presença de parafinas lineares aumenta o ponto de fluidez do lubrificante, dificultando o seu escoamento. Essa propriedade é muito importante quando se utiliza óleo lubrificante a baixas temperaturas e há maior chance de ocorrer a precipitação das parafinas. Assim, as parafinas devem ser extraídas do óleo por meio de um solvente MIBC, que é o metil-isobutilcetona, que proporciona a diluição da mesma enquanto precipita as parafinas. Como produto final, temos o óleo desparafinado. A desoleificação, a MIBC, é um processo idêntico à desparafinação, contudo realizado em condições mais severas e visando remover o óleo retido na parafina, de forma a obtê-lo como produto comercial. O produto principal é a parafina mole, que pode ser usada na produção de geleia, óleos e vaselina.
e outros produtos farmacêuticos, bem como ser processada por meio do craqueamento. Um produto secundário é a parafina dura, que pode ainda ser processada na unidade de hidrotratamento. O processo de extração de aromáticos visa retirar os aromáticos leves, tais como benzeno, tolueno e xileno, que são conhecidos como BTX, da gasolina atmosférica ou da corrente vinda da reforma catalítica. A reforma catalítica também será apresentada na próxima videoaula de refino de petróleo. Estas frações possuem um alto valor de mercado na indústria petroquímica e são comercializadas a preços 2 ou 3 vezes superiores à nafta. A extração é feita usando tetraetileno glicol ou N-metilperrolidona, associado ao monoetileno glicol ou ao composto comercial sulfolane, que é o dióxido de tetrahidrotiofeno. Bem, pessoal, essa era a nossa videoaula de hoje, a parte 1 de refino de petróleo. E como atividade online de nível 1, nós temos a atividade 1 e 2, página 85, que deve ser entregue impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 5 de junho de 2018. Além disso, nós temos também a postagem de atividade de nível 3, capítulo 5, questões 1 a 10, página 86, construindo e fixando o conhecimento, que devem ser entregues impreterivelmente, postados, até as 23 horas e 55 minutos do dia 5 de junho de 2018. Desejo então a todos uma ótima semana, obrigado pela atenção e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!